prezados irmãos, dado o horário para o início da nossa reunião de estudos dessa noite, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece, inicialmente em gratidão e agradecimento a Deus nosso Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade que nos é dada de estarmos novamente nessa casa, e rogamos ao nosso Pai que abençoe os esforços de estudo dessa noite, de maneira que todos possamos compreender e guardar em nossos corações as lições que serão aqui trazidas, os ensinamentos maiores que nós iremos receber. Pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que traga ainda bênçãos de paz, de saúde, que ampare e abençoe a cada um de nós aqui presentes, encarnado ou desencarnado, levando ainda essas bênçãos aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos vizinhos. Abençoe, Mestre, os enfermos, aqueles irmãos nossos que se encontram nas ruas, onde houver dor, aflição, que o vosso amor e a vossa bondade se faça presente. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, dar continuidade no estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita. E o nosso item de hoje é um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44, intitulado O Óbolo da Viúva. E o texto bíblico consta assim para nós: estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E no livro dos Espíritos, a nossa pergunta é a de número 913, no qual consta assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Nessa noite, meus irmãos, irão nos comentar o texto evangélico, a pergunta do Livro dos Espíritos, o Sr. Evandro
e em seguida o João Flávio. A gente passa a palavra para o senhor Evandro. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, para os nossos estudos e reflexões na noite, a lição que estudamos é uma passagem registrada por São Lucas e São Marcos, em que eles nos contam que certa feita Jesus se encontrava dentro do maior e mais luxuoso templo da época, em companhia dos discípulos. E como era comum naquela época, as pessoas ficarem em volta da arca de donativos, observando o gesto daqueles que depositavam suas contribuições, Jesus e os discípulos sentaram defronte do gasofilácio e começaram a observar. E sob o som das moedas atiradas na arca, Jesus observava que os homens ricos lançavam enormes quantidades de moedas com ostentação, se exibindo com orgulho, julgando talvez assegurar com isso uma posição de destaque na sociedade ou então uma suposta entrada no reino de Deus. Jesus observava as ostentações quando se aproximou da arca uma pobre viúva. Todos que ali se encontravam nem lhe deram atenção, não deram atenção à sua presença, por saberem que ela nada tinha a ofertar devido à sua pobreza. Ela, porém, num gesto simples, pegou 2 moedas, que hoje poderíamos dar o valor de R$1 cada uma, e colocou na arca. As 2 moedas em valores monetários não representavam nada perante aquelas abundantes moedas que ali estavam sendo depositadas. Mas Jesus, que a tudo percebe e a tudo vê, com o seu poder magnético e a sua capacidade de analisar o íntimo do coração de cada criatura, percebendo o gesto daquela pobre viúva, não deixou que passasse desapercebido aquele gesto e dirigindo aos discípulos, disse a eles: em verdade vos digo que essa pobre viúva deixou mais na arca do templo do que todos os outros ofertantes, porque eles deram do que lhes sobrava. E ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que ela possuía e que lhe fará falta para o seu sustento. Ou seja, Jesus, naquele instante, aproveitou para nos deixar mais um ensinamento eterno, nos mostrando que aquela contribuição da viúva, ou seja, as 2 pequenas moedas que foram doadas por ela com o sincero propósito de ajudar, tinham mais valor perante Deus do que os altos valores que os ricos haviam depositados na arca por orgulho. Ela deu do que lhe faria falta, ao passo que os ricos deram por ostentação do que lhes sobrava. Deram somente visando vantagens materiais, interesses políticos, ou então uma suposta compra da sua entrada no reino divino.
Jesus, com essa lição, nos mostra que há duas maneiras bem diferentes de praticar a beneficência, ou seja, de praticar o bem. Uma ditada pelo orgulho, ou seja, praticada pelos que dão com interesses vaidosos, interesses que visam principalmente posses, títulos e vantagens materiais, ou então humilhar quem recebe ajuda, ou seja, eu te ajudei, você me deve. Uma cobrança egoísta que deixa a pessoa que foi ajudada presa moralmente àquele que ajudou. É o bem praticado pelo orgulho e ostentação. É a ajuda praticada com humilhação e egoísmo. E a outra maneira de ajudar é inspirada na caridade, que é aquela que foi praticada pela viúva pobre, ou seja, ajudar com o sincero propósito de ser útil. Jesus deixou claro que quando ajudarmos alguém para fazermos com o sincero propósito de praticar o bem pelo bem, sem esperar recompensa pelo bem praticado, a não ser a satisfação íntima de ter ajudado. A ajuda praticada pela caridade é a ajuda feita com sentimento, com amor ao próximo. É a ajuda caridosa bem vista aos olhos de Deus. O exemplo nos é dado no livro Jesus no Lar. É a lição 16, intitulada O Auxílio Mútuo, em que Neio Lúcio nos conta que, diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos a socorrer os outros. André comentou que era necessário fazer o bem ao próximo para conseguir a salvação. Mateus comentou sobre as dificuldades do trabalho e Filipe, opinando, falou que o problema de ajudar as outras pessoas era que quem ajuda os outros não tem tempo para pensar em si mesmo. E isso gerou uma pequena discussão entre os discípulos. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhava dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual defendendo-os quanto possível contra golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Então, dois amigos que viajavam numa região montanhosa, época de inverno, muito frio, vento, chuva, eles encontraram uma criança agonizando na beira da estrada. Um deles fixou o singular rachado e clamou irritadíssimo: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos em frente. O
O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é o nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou adiante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caía metódica pela noite adentro, com ele sobraçando o valioso fardo. Depois de algum tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera, que viera antes dele. Somente no dia imediato, no dia seguinte, depois de minuciosa procura, foi um infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo a prece e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recurso com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se salvo de semelhante desastre. Então, ele salvou porque ele abriu o capote, colocou o menino junto ao peito, fechou o capote, e um foi trocando o calor com o outro. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: os mais claros e exatos testemunhos de um homem perante ao Pai Supremo são suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem o nosso sustentado. O coração que socorremos converter-se-á, agora e mais tarde, em recurso ao nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. É a lei divina.
além da caridade praticada com o coração, é uma lição que nos mostra o mal que o egoísmo, filho do orgulho, faz em nossas vidas. É por isso que os espíritos superiores nos esclarecem na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ou seja, dentre os vícios que nós possuímos, qual é o mais difícil de ser mudado? E eles responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Do egoísmo deriva todo o mal. Se vocês estudarem todos os seus vícios, vereis na intimidade de cada um deles, que na intimidade de cada um deles há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as qualidades do espírito. Uma resposta bem clara. O egoísmo é a origem, é de onde nasce todo o mal. Se nós examinarmos os nossos vícios e todos os nossos defeitos, nós vamos observar que todos eles estão ligados ao egoísmo. E por mais que lhe dermos combate aos nossos vícios e defeitos, não ficaremos livres deles enquanto não atacarmos o mal pela raiz, enquanto não houvermos destruído a causa. Como a causa é o egoísmo, a nossa maior preocupação, se quisermos ser felizes, é combater o egoísmo em nós. Quem quiser, desde essa vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve limpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo paralisa todas as boas qualidades do espírito, e paralisando as qualidades, ele impede o espírito de evoluir moralmente. A regra áurea deixada por Jesus para a nossa evolução é fazermos aos outros o que gostaríamos que a nós fosse feito. Se essa regra for praticada em nossas vidas, as condições de conviver com aqueles que convivem conosco e fazem parte da nossa caminhada evolutiva serão completamente modificadas. Desaparecerão um a um todos os obstáculos que atrapalham o nosso progresso moral. Extinto o egoísmo, despertará em nós a abnegação, a caridade, o desprendimento, a justiça, a tolerância, a paciência, a solidariedade e a paz. Virtude todas filhas do amor. É o amor que Jesus veio nos ensinar. Deus nos criou para
não nos criou para vivermos isolados e sozinhos. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Se pegarmos o homem mais rico do mundo e isolarmos das outras pessoas no maior conforto, em pouco tempo ele morre de tédio. Então, a nossa responsabilidade perante aqueles que convivem conosco é muito grande. Nós temos deveres a cumprir na sociedade que vivemos. É por isso que a doutrina espírita está sempre procurando nos lembrar. Os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa, ou seja, os que procuram na terra o reconhecimento pelo bem praticado já pagaram a si mesmos, porque já receberam como recompensa os elogios pelo bem praticado como queriam. Deus nada lhes deve, nada mais têm eles a receber da providência divina. O mérito do bem só tem valor quando praticado com o coração, sem interesse, pois quando ele é praticado com o coração, transforma-se em caridade. Daí existir duas maneiras bem diferentes de fazer boas obras, de praticar o bem. Mas a mais meritória é a boa obra que Jesus procura nos ensinar, a inspirada na caridade. Ela, sim, é a mais importante na nossa caminhada evolutiva, porque ela resguarda e protege a dignidade da pessoa que está recebendo a ajuda, ou seja, é o bem sem ostentação. É o bem praticado silenciosamente, dando com a mão direita sem que a esquerda saiba. Que Deus nos abençoe e ampare a todos. Passamos a palavra ao nosso irmão João Flávio. Meus irmãos, bom, vamos falar aqui sobre três coisas. A primeira delas é sobre o Templo de Jerusalém, dentro do qual ocorreu aí essa passagem evangélica chamada o óbolo da viúva. O Templo de Jerusalém era uma construção imponente lá de Jerusalém. Se não me engano, era a construção mais imponente da cidade. Esse templo foi construído pelo rei Salomão, que era exigente e gostava de tudo muito bem feito. A respeito de Salomão, Jesus disse o seguinte: olhai os lírios do campo e os pássaros do céu. Eles não tecem nem fiam, mas, no entanto, nem Salomão, com todo o seu esplendor e glória, não se vestiu tão bem quanto eles. Quer dizer que, então, Salomão gostava de tudo, andar bem vestido, né? Ele não construiu um templozinho lá só por construir. Ele construiu ali um templo para deixar a sua marca, né? Era conhecido como Templo de Salomão. Bom, então esse templo era um orgulho para a cidade, era um orgulho para os judeus. Para construí-lo foram contratados os melhores oficiais da época, inclusive de outras cidades, né? Bom, madeiras nobres vieram também de outros países, vieram do Líbano.
Havia no interior do templo uma sala chamada de Santo dos Santos. Essa sala ficava chamada Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira, uma arca trabalhada, feita de madeira nobre, e dentro dela ficava as tábuas da lei, aquelas tábuas contendo os 10 mandamentos que Moisés recebera lá no alto do monte Sinai. Ele recebeu dos bons espíritos. Essa sala, chamada Santo dos Santos, tinha suas paredes folheadas a ouro, uma camada de ouro, né? Aí recobrindo as paredes. E dentro dessa sala só podia entrar o sumo sacerdote, e mesmo assim em datas especiais. Esse templo é aquele templo sobre o qual Jesus fez aquela profecia de que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Bom, isso realmente aconteceu. O templo foi destruído e isso realmente aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu na época? Os judeus fizeram um levante contra os romanos, que dominavam o país. Dominavam o país e exigiam pagamento de imposto. E os judeus, então, não gostavam de pagar imposto para um governo estrangeiro. Então, de vez em quando, eles se revoltavam. E dessa vez, eles se revoltaram. E o imperador romano, para dar para eles uma lição, mandou o filho dele, que era chamado General Tito, né? E lá esse general invadiu Jerusalém, matou num dia cerca de 200.000 judeus, e o Tito deu ordens para seus soldados destruírem aquele imponente templo. Para quê? Para humilhar os judeus, para falar assim: ó, vocês estão revoltando aí, então vocês agora vão perder o templo e vão ser humilhados. Além dessa morte de 200.000 pessoas, se não me engano foram 214.000. Bom, e aí a tropa lá do general Tito, né, destruiu o templo e eles não deixaram pedra sobre pedra, como havia dito Jesus, havia profetizado Jesus cerca de 37 anos antes. Jesus falou isso mais ou menos no ano 33 e aquilo aconteceu no ano 70. E depois desse ataque aí do general Tito, os judeus fugiram, né? Provocando uma chamada diáspora, que foi a fuga dos judeus para outras regiões. Bom, hoje desse templo só resta um pedaço de sua fundação, que é o chamado de Muro das Lamentações, que a gente vê muito aí na televisão, aqueles judeus ortodoxos, né, orando diante desse muro, e alguns até bater a cabeça de leve lá no muro. Bom, e eles também colocam papeizinhos, o muro tem as gretas das pedras, então eles colocam ali uns papeizinhos contendo pedidos, preces, né? Bom, outro dia eu vi aí um vídeo que chega num ponto que as gretas são todas cheias de recadinho, de papéis. Aí um funcionário lá, deve ser da prefeitura, retiram e fez um monte assim. E eu não me lembro mais se eles põem fogo ou onde que eles jogam aquilo. Bom, então, o primeiro é o templo. O segundo aí é o chamado gasofilácio. Dentro do templo havia uma arca de contribuição do povo, contribuição pública,
que era para a manutenção do templo. Era um templo grande, luxuoso, precisava de funcionário para tomar conta, não deixar ninguém entrar lá, porque senão o ladrão ia entrar para roubar lá a parede, o ouro que folheava as paredes, e precisava de limpeza, manutenção. Então aquilo ali era para a manutenção do templo. E é o lugar onde eram recolhidas as oferendas para a manutenção do templo. Possivelmente fosse assim um cercado, né? Que ficava lá no meio para todo mundo ir lá e colocar. E ali eles colocavam dinheiro, moedas de ouro, moedas que não eram de ouro, e colocavam também mercadorias, uma peça de linho, né? Um agasalho de pele aí de algum animal, né? E também mercadorias, como, por exemplo, vidros de perfume e outras coisas mais. Possivelmente, aquilo que não era dinheiro, eles transformavam em dinheiro fazendo lá um bazar, né? E que o templo não ia fazer nada com perfume, com vidro de perfume, mas possivelmente fazia um bazar, vendia o perfume e com o dinheiro utilizava lá na manutenção. Bom, ou então pode ser que em vez de cercado fossem uns caixotes de madeira, possivelmente bem feito, bem trabalhado, que era colocado lá no meio, onde a pessoa punha e depois, quando acabava, possivelmente fechava a tampa para evitar aí furto, né? Bom, então, e óbolo? Óbolo era uma pequena moeda grega. Então, óbolo hoje significa esmola ou donativo de pequeno valor, né? E óbolo da viúva, como nós vimos aí, é a passagem evangélica registrada pelos evangelistas Marcos e Mateus, que Lucas leu e Evandro comentou aí. Bom, a mediunidade, ela é uma bênção. Essa passagem do óbolo da viúva ocorreu dentro do templo de Jerusalém e, como dissemos aí e ouvimos, ela está registrada no Novo Testamento por Marcos e João, mas sem muitos detalhes. E a mediunidade abençoada de Chico Xavier reconstitui essa passagem, recontando-a com detalhes de grande valor, né? Quantas lições, quantos ensinamentos foram dados por Jesus aos seus discípulos só naquele dia. Então o escritor Humberto de Campos, também conhecido por Irmão X, através do médium Chico Xavier, nos presenteou, né? Nos presenteou com uma joia rara, que é a descrição pormenorizada dessa passagem evangélica chamada do óbolo da viúva. O Espiritismo tem uma outra vantagem. O Espiritismo reconstitui a história, né? Dá para fazer um filme sobre Jesus com os relatos dos livros de Humberto de Campos. Se você pegar lá, por exemplo, Boa Nova, você vê lá vários relatos sobre a vida de Jesus que você podia transformar em um filme longa-metragem, né? Então, você ia ver lá nesse filme Jesus chegando perto de Pedro e falando: Pedro, até hoje você pescou peixe, agora nós vamos pescar almas. E Pedro, então, acompanhou Jesus, né? Jesus chega lá lá na coletoria, onde recebia os impostos, e falou com um coletor de impostos e o convidou, e ele seguiu Jesus. Esqueci até qual que era, Lucas? Mateus. Levi. Então Jesus foi lá na coletoria, chamou lá um coletor de impostos, e ele seguiu Jesus, e ele não era
analfabeto, porque os discípulos de Jesus nem todos sabiam ler e escrever, né? Levi sabia, era um coletor. Bom, então, ajuntando isso aí tudo, daria para fazer um filme maravilhoso. Bom, nós vamos ler aqui no livro Contos e Contos um relato dessa passagem do óbito da viúva. Chamado aí A Maior Dádiva. Na Assembleia Luzida do Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido eram os judeus, exibiam generosidade invulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Quer dizer, dentro do templo, os judeus lá mostravam toda a sua generosidade em doações lá no gasofilácio. Todos traziam algum tributo de consideração ao Santo dos Santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Então, cada qual doando ali, né, valores até altos. Vestes de linho e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis, quer dizer, perfumes, né, de aromas indefiníveis, impunham ali deliciosas impressões aos sentidos. Tinha judeu que chegava e julgava a moeda com força para o povo ver que ele estava colocando, né, meia dúzia de moeda, era 100, 200, então uma batia na outra, fazia barulho, então os ouvidos, né, aquilo provocava impressões dos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo ao culto externo. A religião dominante na época era o farisaísmo. Os fariseus eram os profitentes do farisaísmo. Então, eles davam muita atenção para as aparências, né? Então, eles iam lá e muito bem vestidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Então eles iam com aquela roupa que é chamada aí de roupa de ir à missa, né? A melhor roupa que a pessoa... Antigamente, quando eu era menino, lá no interior, eu ouvia que o pessoal vestia a melhor roupa para ir no domingo na missa. Então aqui devia ser uma coisa mais ou menos assim. O fariseu ia lá com a melhor túnica dele e dava ricos presentes lá no gasofilácio. Jesus e alguns discípulos, de passagem pela cidade, né, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. Porque Jesus ali querendo deixar uma lição importante para os seus discípulos. Bom, e Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto, quer dizer, do gasofilácio, seguindo os menores movimentos dos doadores, com a cobiça flamejante no olhar. Então, estava ali prestando atenção e vendo o que um deu, o que o outro deu. A certa altura, aproximou-se do Messias e informou: Mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Quer dizer, era moeda de ouro ou barrinha de ouro, né? Chegou lá e colocou lá. Aí Jesus disse: abençoado seja Jeroboão, acentuou Jesus sereno, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. Quer dizer, o dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirando da alma. Feliz de Jeroboão que soube dar esse dinheiro lá para o templo, e com isso ele evitou desgosto. Por exemplo, briga dos filhos por herança, né?
E falou que dinheiro em excesso é um tirano da alma, quer dizer, ele manda, dá ordem na alma. O discípulo, quer dizer, Judas, voltou ao posto de observação com indisfarçável desapontamento, quer dizer, ele ficou desapontado com aquilo que Jesus disse. Mas, decorridos alguns instantes, reapareceu a presença de Jesus, notificando: Mestre, Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças, quer dizer, colocou lá 100 vidros de perfume. Bem-aventurado, quer dizer, feliz seja ele, disse o Cristo, em tom significativo. Mais vale confiar a fortuna nos movimentos da fé, quer dizer, lá no templo, na igreja, né, que legá-la ou deixá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incansável benefício a ele mesmo. Quer dizer, se ele não tivesse dado lá, o que podia acontecer? Ia ter briga lá na divisão da herança, né? Alguns parentes ingratos e ambiciosos em querer passar a mão, e ele ia ficar nervoso, desencarnado lá, nervoso, vendo esses fatos. Então, foi melhor para ele, prestou um incalculável benefício a si mesmo. Judas tornou de moto próprio, quer dizer, Jesus devia estar lá, a certa distância, e Judas ficava ali perto do gasofilácio, observando com atenção tudo que cada um dava. Então, volta Judas para perto do gasofilácio. Judas tornou de moto própria a fiscalização para comunicar logo após ao grupo galileu, quer dizer, comunicar a Jesus e os discípulos que estavam afastados. A viúva de Cã, o mercador de cavalos, que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. Quer dizer, o marido dela era aí mercador de cavalo e vendeu grande partida de cavalo lá para, talvez, para o exército, a cavalaria romana, né? E aí ela pegou o dinheiro, entregou lá no templo. E, baixando o tom de voz, completava cauteloso o apontamento. Diz por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. O que é centurião? Centurião é como se fosse lá um sargento que comandava uma centúria. Uma centúria era composta de 100 soldados. Então, os centuriões, ele falou, falam por aí que alguns centuriões planejavam roubar os bens dessa viúva, né? Bom, aí Jesus sorriu e considerou: muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal, a cobiça de pessoas desonestas, de ladrões, né? Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. Quer dizer, feliz dela que entregou o dinheiro antes que ela fosse assaltada e roubassem, poderiam até matá-la para roubar, né? O aprendiz curioso, quer dizer, Judas, regressou à posição e retornou loquaz, quer dizer, falando muito. Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas, 200. Levita era um auxiliar dos sacerdotes lá na época, e eles copiavam os textos sagrados, né? O texto sagrado era escrito à mão em pergaminho, que era couro de ovelha. Então, não havia imprensa como há hoje, então o copista copiava, né? Bom, então esse levita da cidade de Cesareia havia colocado lá 200 moedas. Aí Jesus diz: bem-aventurado seja Efraim,
É grande virtude saber dar o que sobra, no meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, esquecendo os infelizes que não dispõem de uma côdea, quer dizer, de um pedaço de pão. Então Jesus falou que feliz era aquele Efraim, porque ele soube doar, né, contrastando com aqueles que não sabem dar nenhum pedaço de pão. Neste instante, penetrou o templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Quer dizer, estava lá, mal vestida. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a de perto, no que foi seguido pelos demais companheiros. Então, quando aquela senhora chegou lá mal vestida, e Judas ficou sorrindo, falou: o que essa mulher vai colocar ali? Não tem dinheiro para nada, né? Aí Jesus então saiu do seu lugar com os discípulos e foram e acompanharam a viúva. A mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto luxuoso do santuário célebre. Quer dizer, então foi lá no gasofilácio, né, que devia ser muito bem feito, de madeira nobre, trabalhada, ela chegou lá perto. A mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto religioso, né? Muitos circunstantes riram-se. Quer dizer, olha lá, o pessoal que estava lá, muitos riram dela ter colocado 2 moedinhas, né? Muitos circunstantes riram-se, irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. Quer dizer, ela deu tudo que ela tinha, 2 moedinhas. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Quer dizer, quem estava rindo, quem estava criticando lá, às vezes falando baixo lá no colega do lado, né, calou a boca. Quer dizer, a observação caridosa de Jesus congelou a crítica reinante. Bom, pouco a pouco, o recinto enorme, porque o templo era grande, né? Tinha um salão lá que as mulheres ficavam separadas dos homens, então tinha uma parte lá grande que era só para as mulheres e as crianças. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Quer dizer, o povo foi saindo. Israelitas nobres, e não nobres e sem nome, abandonaram rumorosamente, né, falando, o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram os derradeiros, quer dizer, os últimos na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelhentado, quer dizer, de rosto cheio de ruga, velho, e passos vacilantes, surgiu no limiar para atender a limpeza. Então entrou lá uma escrava, já velha, andando com dificuldade, né? E ela entrou. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas, quer dizer, pisoteada, né? Além absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Às vezes algum vomitou lá, o cachorro fez xixi, o outro está com a urina solta, então o ambiente não estava limpo, talvez não tivesse cheiroso. E aí Jesus fala, aqui recolhe flores esmagadas, Jesus não, irmão X. Além absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar.
brunir é polir, polindo o piso em silêncio, para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Sublime residência aí é dos judeus, né? Que era o templo de Salomão. Pedro, agora a sós com o Messias, ainda impressionado com as lições recolhidas, ousou interrogar: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Então, por isso que ela havia dado mais. Em seguida, a leve pausa, apontou com o indicador a serva anônima, que se incumbia da limpeza sacrificial, e concluiu: a maior doadora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, quer dizer, frágil, magra e pálida, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Então vejam aí que, além da viúva, quem havia dado mais foi aquela que deu do seu trabalho, né? Bom, então a lição belíssima, né? Essa de irmão X, eu tenho certeza que quem ouve essa lição uma vez, nunca mais esquece dessa passagem aí do óbito da viúva, nunca mais. Você vai relembrar isso aí, vai ficar guardado aí na memória. Então essa lição, ela nos mostra aí 5 situações: aquela doação por orgulho, por vaidade, por ostentação, né? Para a pessoa se mostrar lá perante a sociedade como uma pessoa boa, né? Virtuosa, ia lá, jogava muita moeda, ainda jogava com força para fazer barulho. A doação para ficar livre de problemas, evitar a briga dos filhos por herança, né? A doação para ficar livre de roubo, e aquela doação de coração da pobre viúva, e a doação de si mesma, feita pela faxineira, que deu seu tempo, deu suas forças e deu aí o seu trabalho, né? Bom, para terminar, nós vamos ler aqui um pedacinho de uma lição de Emmanuel, um parágrafo aqui. Ele diz o seguinte: o vintém da viúva não é somente aquela moedinha singela que celebrizou uma pobre mulher no templo de Jerusalém. O vintém da viúva é também nossa frase de colaboração nas boas obras, nossa migalha de esforço no auxílio ao próximo, nosso sorriso de compreensão, ainda mesmo quando nos achemos fatigados. Então, Emmanuel fala que nós podemos também doar o óbito da viúva, né? Na nossa vida, na nossa vida normal. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, chegando aí ao término do nosso tempo, do nosso estudo de hoje, me lembrava que durante
explicação do tio João, falando sobre o Templo de Salomão, que era um palco muito importante da vida dos judeus. Muitas passagens registradas no Evangelho vão ter ali, às vezes, o Templo de Salomão, que era o grande templo deles, como ambiente e pano de fundo. Foi lá, por exemplo, que a gente tem um único registro da infância de Jesus na Bíblia, quando ele, com 12 anos, conversava com os doutores da lei, de maneira impressionante. Foi lá também que, anos depois, Jesus expulsou os vendilhões, mostrando, por exemplo, que ali, onde se cultiva a fé, não deveria se buscar nenhum interesse material. E foi lá também, não lá propriamente, lá aconteceu ainda uma parte do julgamento do Cristo. Foi lá depois que Estevão foi morto, o primeiro mártir do cristianismo, e tantos outros episódios e passagens mostrando para a gente que era um ambiente especial da vida dos judeus. E foi lá, séculos depois de Jerusalém já dizimada, destruída, e o templo também, onde não havia sobrado nada praticamente, que alguns séculos depois, os discípulos, os seguidores da religião muçulmana, construíram um dos mais importantes templos deles, chamado Domo da Rocha, que até hoje, se a gente olhar uma imagem de Jerusalém, não sei se vocês já viram, é uma igreja cujo teto é uma abóbada dourada de ouro. E ali para eles tem um significado especial, porque segundo a tradição muçulmana, foi lá que Maomé teria ascendido aos céus. Então, eles construíram justamente no mesmo local que era o templo de Salomão, o principal templo dos judeus, um dos templos mais sagrados deles, e que é um motivo de uma discórdia constante. Agora, todos se esquecem que Jesus já havia resolvido esse problema quando ele esteve junto da mulher samaritana. E ela perguntou para ele: mestre, os samaritanos adoram a Deus aqui no alto do Monte Gerizim, os judeus lá no Monte Moriá, onde está construído o Templo de Salomão. Onde a gente deve adorar a Deus? Aí ele respondeu para ela: chegará um dia em que Deus será adorado em espírito e verdade. E o Cristo ensinava para a gente, nos legou uma lição que a gente nunca pode esquecer, que o seu mais importante templo está no coração de cada cristão. Aqui que mora o nosso templo mais bonito. Não é no alto do Monte Gerizim, nem do Monte Moriá, né? Nem daqui, nós temos um templo aqui no alto da Serra da Piedade, não preocupa com isso não. Vamos construir o nosso templo dentro de nós. Então o próprio Cristo esclareceu, enfatizou isso, mas ainda hoje a humanidade, né, nós enquanto humanidade, ainda estamos aí brigando e discutindo por alguns locais chamados sagrados, quando o local mais sagrado que tem está dentro de nós, né? Então a gente se lembrou aqui dessa situação, o que ilustra para a gente o quanto a doutrina tem nos ajudado a não desfocarmos do que o Evangelho espera de cada um de nós. Meus irmãos, nós vamos agora para a nossa prece de encerramento. Vamos pedir a Dona Luzia que a faça. Senhor Jesus, com os corações cheios de alegria, por mais uma vez ouvir as tuas lições, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todos sempre. Que assim seja.
e com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados os estudos da noite na santa paz do Senhor, que assim seja.